Aí está, bom dia pessoal, domingão de feira. O que tu tá fazendo manobra na frente da minha casa, meu bruxo? Quem é tu pra fazer manobra aqui? Domingão de feira, 28 de setembro de 2000. O colega fazendo manobra bem na hora que eu tô saindo. 28 de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 5 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, eu nunca tinha percebido, a câmera frontal é espelhada. Eu nunca tinha percebido. Depois eu vou dar uma olhadinha nas configurações, ver se eu consigo resolver isso. Deixa eu só virar aqui pra ver se é isso mesmo. É espelhado, tia. Eu tô na mão inglesa, né? Há todo esse tempo ninguém me falou. Ninguém tinha me dito que eu tava na mão inglesa. Só tô vendo porque eu tô vendo o número invertido aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo assim também. Não sei, agora depois eu fiquei curioso. Depois vou ver na televisão. Mas eu acho que é assim que fica na TV, né? Inclusive, espelhado. Enfim, olha que dia horroroso. Chove, chuva, chuvinha sem parar. Faquinha, modorrenta, daquelas que parece que vai começar e não vai terminar nunca mais. E eu tô saindo pra fechar uma missãozinha que o estagiário me mandou. Tem que fazer ainda 24 corridas pra ficar rico. Eu não sei se eu vou ter disposição para tanto. Pelo menos 4, para atingir a primeira fase dessa missão e depois, enfim. Mas independente disso, eu preciso de grana, todos, né? Todos precisamos. E também, principalmente por isso, e não só pela missão, eu tô saindo. Se eu não precisasse de grana, eu teria feito essas 4 ontem da noite de 5h88 e estaria em casa resolvido. Tudo certo para assistir Grêmio, que tá dando agora, Grêmio Vitória. Depois no meio da tarde vai ter um jogão na NFL que é Ravens e Chiefs, 2 dos principais times da liga. À noite tem Packers, meu time, esse aqui, pra quem não sabe, eu torço pro Packers na NFL. E Cowboys, que é o Flamengo deles, é o time mais popular da liga, mas é um time ruim hoje, né? Pelo menos o desempenho em campo tá muito abaixo do esperado, o Cowboys no caso. Já o Packers é dos favoritos aí ao Super Bowl desse ano. E ainda tem Flamengo e Corinthians de sangue doce para acompanhar no canal ao lado, se for o caso. Enfim, por que eu tô falando sobre isso? Não sei, vamos tentar fazer essas coisas então quanto antes para voltar para casa cedo e ver se eu consigo acompanhar esses jogos aí que eu falei. Eu tô indo buscar a primeira passageira Vânia aqui na Panvel da Rodrigues da Fonseca para subir o morro, para levar para cima do morro, esse mesmo que eu tava. Uma viagemzinha de comfort mínima, só para somar e nada mais. Para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Pra quem viu o vídeo de ontem, não sei se vocês lembram não sei se eu comentei sobre ela, Takako, que eu peguei no meio da tarde, até tirei uma onda e achava que era um homem, inclusive. Essa casa aqui é direita, nessa casa aqui é direita que mora Takako, mas eu trouxe a Vânia, que é a vizinha de frente dela, por sinal, só pra não passar batido. Já tô com a segunda, na verdade tô com mais umas 10, né? Mas a segunda que eu vou fazer, mais uma curta. Esse aqui é o Beco Cerrito, para quem não conhece. Aqui lá na Vila Nova é um beco que sai da Estrada das Furnas, que é essa que eu vou acessar agora, e termina lá em cima, é uma rua sem saída na verdade, termina lá em cima no Parque Kinijinique com uma trilha para trilheiros de bike, a pé, enfim, né? Tem uma trilha lá em cima, depois do final dessa rua, que leva até o Parque Kinijinique. Para quem não conhece o Parque Kinijinique, fica a dica. Passar uma final de tarde, fazer um piquenique num dia bonito, de preferência, não um dia como hoje, né? Tem uma vista sensacional da Zona Sul de Porto Alegre. Tem quiosques, enfim, fica a dica para quem quiser passear aí com a sua companheira, com seus filhos e tal, principalmente se forem crianças.
Tem uma academia de futebol lá e tal. Agora eu vou buscar a segunda, então, pegar na Vicente Montejo e levar pra Vicente Ascolese mais uma Comfort. Bem curtinha essa corrida também. E depois faltarão 22. Estamos na contagem regressiva já. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Tchá, tchá, tchá. Quem viveu os anos 80, 90 vai lembrar disso, né? Essa propaganda do falecido Banco Bamerindos. Não sei porque que essa música vem na minha cabeça, assim como Quem Vai a Merda. Ah, sim, sei, porque talvez de alguma maneira as coisas estejam se repetindo. Ah, tá aberta a porta do Jujuba, ó. Ah, tem alguma coisa ali, tá amarrado com o fio. De alguma maneira as coisas vêm se repetindo no dia de hoje. Mas eu tava pensando enquanto pensava no que falar pra você a respeito. Não tem como ser diferente, né? Se o cara começa sempre no mesmo horário, o fluxo é parecido, é semelhante, é igual. Duas corridas na Vila Nova, daí busquei pro Barra, e agora o que eu vou fazer? Não toca no Barra 10 pro meio-dia, vamos fugir pro Menino Deus. Ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. Não sei quantas coisas eu fiz antes de chegar no Barra, mas enfim, cheguei no Barra, fugi pro Menino Deus e lá seguir trabalhando, né? Eu posso aguardar aqui parado? Claro que posso, vai demorar, né? E a chance de eu pegar no mercado essa hora é grande. Mas enfim, não tem nenhuma surpresa nisso, né? Pra quem disse que esse serviço aqui não tem rotina, tá completamente enganado. É só tu analisar. Claro, né? Tu não vai fazer exatamente as mesmas regiões todos os dias, mas tem situações que se repetem. É inevitável. Inevitável. Aconteceu uma novidade, né? O cara acabou de falar que tudo se repete, bababá, pipipi. Pela primeira vez em mais de, sei lá, umas 80 mil corridas, mas não vale contar as da 99, em mais de 62 mil corridas na Uber. Pela primeira vez, eu peguei, tô indo buscar, na verdade, não peguei ainda, um passageiro, tá lá o nome dela, no caso, e embaixo a observação: surdo. Nunca tinha aparecido, já tinha aparecido deficiente visual uma vez, algumas vezes na verdade. Agora surdo, e não é na descrição do nome, porque sim, eu já vi cegos que colocaram fulano de tal cego, ou fulano de tal deficiente visual. Aqui não, é uma observação do próprio aplicativo. Tu vê que ele está destacado com uma fonte diferente e tal. Eu não vou printar e colocar nas redes para mostrar para vocês, senão vai ter gente dizendo que eu, enfim, qualquer coisa, qualquer bobagem, né? Mas tá ali, tá escrito surdo embaixo do nome da moça. Acreditem em mim. Isso tá acontecendo pela primeira vez. Tô vindo buscar ela aqui na Dona Amélia para levar ali para Oswaldo Aranha. Eita, passageira. Essa passageira literalmente entrou muda e saiu calada. Mas eu preciso comentar com vocês o constrangimento que eu fico em situações como essa. Eu não sei como me portar. Eu olhei pra ela quando ela entrou, fulana. Ela só fez assim, sabe? Eu pensei, tá, eu cumprimento, dou um bom dia, por exemplo, o que eu faço? Eu não fiz nada, porque ela não ia escutar. E eu fico pensando, será que se eu falar, ela vai se sentir... Pô, ele não sabe que eu sou surda? Sei lá, é meio estranho, sabe? É estranho. Mas eu acho que a gente... Já tem a resposta, acabei de achar a resposta. É que nem escutei o Fetter falando sobre a questão do falar ou não falar inglês, por exemplo, quando tu vai para um lugar... Ah, mas escuridão do túnel, hein? Olha só, anoiteceu em Porto Alegre ao 12:08. Tô indo aqui na Riachuelo buscar a próxima passageira. Já tem a resposta para isso. Eu acho que vale uma analogia com a ideia que o Fetter comentou esses dias sobre o fato de falar ou não falar inglês. Ele, num país, no caso dele, citou um exemplo que aconteceu com ele nos Estados Unidos quando ele morava lá, que ele foi pedir alguma coisa em algum lugar e tal, daí ele pediu desculpa porque não sabia falar inglês direito, né? Daí o americano que estava recebendo ele, no caso, perguntou e tal, mas que língua que tu fala?
O Fetter respondeu, eu falo português, eu sou brasileiro. Eu não sei se essa situação aconteceu com ele ou não, mas não veio o caso, o exemplo vale. Que tu fala, eu falo português, eu sou brasileiro e tô aprendendo a falar inglês. Daí o americano respondeu para ele, tu vê, parabéns pra ti, eu só falo inglês, eu não falo português. Tu tá pelo menos tentando, né? O Fetter quis passar a mensagem. A gente tem que tentar, tem que, né, enfim, tem que agir da forma mais natural possível. Talvez eu devesse sim ter bom dia, ter manifestado algum tipo de cumprimento, como eu faço com todos, né? Só que falando. E no caso dela, falando também, por que não? Porque o fato dela ser surda e não sei se naturalmente muda, mas consequentemente muda, não impede que eu penso assim, né? Não sei se eu penso assim, eu tô divagando, eu tô divagando. Como é que se diz? Elucubrando a respeito. É um assunto que me deixa desconfortável. Falar se comunicar com pessoas estrangeiras. Esses dias aconteceu também, um senhor que eu peguei no Guatemi, eram 2 caras. E sem falar nada, eles são falantes de inglês, não lembro exatamente o contexto. Falantes de inglês, eu não sei exatamente. E ele falou assim, no Portuguese. Ele entrou assim, no Portuguese. E eu tipo, meio que me deu um congela, sabe? Um choque de, pô, e agora? E normalmente eu não me comunico, mas eu acho que a gente tem que agir naturalmente, tentar, né? Se comunicar da nossa forma, do nosso jeito, né? Enfim, divaguei, falei e não disse nada. 12:10 agora, tô chegando aqui na Riachuelo, pegar passageiro, não vi nem se é homem ou se é mulher, pra levar ali pra Maceió, no bairro Medianeira. Cabelos de Algodão, é uma musiquinha, né? Eu não sei, que uma banda dessas pop nova aí que eu não sei. Fala sobre cabelos de algodão, que são os 2 velhinhos casados a vida inteira. Eu não posso falar muito sobre isso, senão, enfim, remete a uma situação. Trouxe agora 2 senhores, olha, sem medo de errar, perto de 90 anos de idade. Peguei ele na Marcelo Gama, uma viagem curtinha que eu trouxe aqui para o Cristóvão. Os 2 bem veinhos, ele de bengala, mal conseguia se movimentar. Veio, entrou em câmera lenta no carro, saiu em câmera lenta também. Meio surdos os 2, porque os 2 falavam gritando um com o outro, mas não no sentido agressivo, sim no sentido alto, né? E achei muito, muito fofo que ela chamava ele de meu amor. Essa coisa linda, isso aí que é um casamento, né? Isso aí que é um casamento, chegar aos 90, estou chutando, tá? Aos 90 anos de idade, chamando de meu amor. E ele já tava meio extasiado, assim, tipo, anestesiado, tipo, já levava isso meio no automático. Tá, ok, tá, eu já entendi, é meu amor, eu sou teu amor, tá tudo certo, não vão se envolver muito com isso. Mas o que me deixou preocupado de alguma maneira é os 2 saírem sozinhos. Tudo bem, um tava acompanhando o outro, né? Mas ambos com seríssimas dificuldades de locomoção. Cadê os filhos dessa gente aí? Aonde estão os filhos? Eu tenho que dobrar ali, tipo, é lá em cima. Não, mas é só dobrar, tá tudo certo. Tô rateando. Cadê os filhos dessa gente que deixa o pessoal sair e se movimentar sozinho assim, sabe? Tá, eu adorei. Meu amor, ela chamando ele de meu amor, achei muito fofo. 10 para 1 da tarde, pegar passageiro aqui, já esqueci o nome. Isabel, eu acho. Anitta com senador de Primo de Beck. Tá lá a senhora, bem na esquina me esperando. Pronta, disposta aí, cheirosa. Levar ali pra Franklin Roosevelt. Deixa eu falar, tia. Tá tendo o jogo do Grêmio aqui agora. Não sei se eu comentei, não vem ao caso comentar. Que preguiça desses passageiros, sabe? Cara, puta que pariu, velho. Puta que pariu, cara. Os caras não tem noção, velho. Os caras não tem noção. Trouxe uma senhora aqui agora pra Franklin Roosevelt, 4º distrito, 4, 5 km da arena. O jogo tá quase acabando, deve faltar uns 3, 4 minutos. O Grêmio tá ganhando, graças a Deus. Mas não é sobre isso que eu queria falar. E depois que eu finalizei, eu trouxe uma senhora pra aqui pra uma escola na Franklin Roosevelt, pra fazer o concurso, inclusive. Eu tava, antes de começar a falar com vocês, vamos, merda! Libera a frente, porra! Puta que pariu! Depois sou eu estressado, né?
Cara, os caras chamaram dentro da arena. Recebi 2 chamadas dentro da arena. Padre Leopoldo Brentano 110. O endereço é o PIN da arena. Como é que eu vou chegar lá? Eu e qualquer outro motorista. Não dá pra chegar lá. Toda aquela quadra ali é fechada pra pedestre agora, principalmente na saída do jogo. Os caras não se dão trabalho de andar 1 quilômetro pra dentro do bairro pra pedir o carro. Puta que pariu. Pai, eu fico louco com isso, tchê. Não se dão conta, são muito ananá. Não tem noção esses passageiros. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, velho. Mas isso é revoltante. Falta de noção, falta de senso de localização, sei lá. Sei lá. Enfim, tô indo buscar mais uma aqui. E depois dessa faltarão, eu acho que 15. Aqui na Buarque de Macedo, na mesma região do 4º distrito que eu estava, por sinal que estou, na verdade, vai levar para Oswaldo Aranha. Concurso da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se eu comentei, a passageira anterior, eu levei ele para a escola 1º de maio na Franklin Roosevelt para fazer um concurso. E o último passageiro que eu trouxe para Oswaldo Aranha, que eu busquei na Buarque de Macedo, eu trouxe aqui para o Instituto de Educação Flores da Cunha, popularmente conhecido apenas por Instituto, né? Também veio fazer a prova para SEDUC, né? Para ser professor do estado, no caso dele de matemática. Enfim, o senhor bem gente fina, já é professor por sinal, e tá tentando ele me explicou, eu não entendi muito bem. Ele é professor, mas ele precisa passar no concurso para, tipo, meio que consolidar o emprego dele, alguma coisa assim. Agora já estou indo buscar minha 10ª corrida, rapidinho tá sendo hoje, graças a Deus. Já tô louco para voltar para casa, porque eu vi o mapa agora e fiquei assim, ó, numa frustração gigantesca. Agora são 1h20, 41 mil pessoas na arena. Tem esse movimento de concurso. Ele me falou que são 41 mil candidatos. Eu não sei se é só Porto Alegre. Não deve ser só Porto Alegre. Se é do estado, né? Mas enfim, foram 2 corridas seguidas para concurso, ou seja, tá tendo uma demanda para isso. E o mapa tá todo cinza. E lá na arena tá mais 4 pila de dinâmico. Ou seja, vai ser daqui a pouco, quando acabar o pessoal da arena, daqui a 1h30 no máximo, quando a demanda vai cair, vai ser uma passação de raiva, que eu não sei se eu vou chegar na viagem 24. Mas tô indo pra 10ª já, e essas 10 primeiras foram rápido, graças a Deus. Tô indo buscar aqui na Venâncio para levar ali pra um arrasto. Peguei a região do Bonfim, sabe? Agora que eu tô me dando conta, todo mundo se arrastando numa procissão dos bunda mole. Nossa Senhora dos bunda mole. Tem 4 carros na minha frente andando a menos de 20 km por hora. E quem tá na ponta? Uma Range Rover. Na ponta tem uma Range Rover lá na frente, segurando a fila toda. Só no nosso, tchê. Vou buzinar pra eles agora aqui, ó. Filho da puta! Agora o Asta pega e vai pra esquerda pra dobrar a direita, ó. Precisa de 2 faixas. Enfim. Dito isso, então, pegar o passageiro aqui na Venâncio Soares e vai pra Avenida Independência. Só pra não passar batido, a sensação que eu tenho de imaginar que talvez eu nunca mais veja essa pessoa na minha vida é sensacional. É sensacional. Pensa numa velha mal educada. Pensa. Eu também fiquei puto da cara com o colega. Fiquei puto da cara com ele. Mas por que ela ficou puta da cara comigo? Não tinha razão. O que aconteceu? Fui buscar lá no BlaBlaCar, no ponto do BlaBlaCar, uma senhora para trazer aqui para a Avenida do Brasil. Quando eu cheguei lá, primeiro, ela estava parada no proibido parar de estacionar. Eu já fui multado, inclusive, por um brigadiano, logo depois da enchente. Quando eu achava na minha cabeça, de fato,
durante um tempo depois da enchente, algumas multas estavam sendo desconsideradas por causa do caos, por causa do estado de emergência que a gente estava, né? Por exemplo, o corredor, né? Área azul. A área azul estava permitido naquela época. Mesmo que tu fosse flagrado por um agente da PTC, tu não ia ser multado. Na minha cabeça, estava tudo liberado. Não que eu andasse infringindo leis de trânsito, furando sinal vermelho, não, nada disso. Mas aquele dia eu relaxei valendo. Parei no proibido, ali na frente dos BlaBlaCar, ali lá da rodoviária, e o brigadiano me abordou bem na hora que a minha passageira estava descendo e tal, me multou. E agora ela estava me aguardando justamente no proibido. Eu só apontei assim para ela, parei um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes assim da placa, apontei para ela e ela fez uma cara de mal, de satisfeita, de contrariada. Daí veio se arrastando a mala dela, enquanto isso eu abri o porta-malas para largar a mala dela. Toda contrariada, sabe? Como sei lá o que passou na cabeça dela. Só que o que me irritou em toda essa história, mais do que ela, foi meu colega, que chegou, me abordou para me cumprimentar e até aí tudo bem. Eu adoro isso. Todo dia que eu tenho oportunidade de falar que eu adoro essas abordagens, essas buzinaças, essas gritarias que vocês fazem, eu adoro de fato. Sigam à vontade de continuar fazendo. A questão é que ele me tirou, me alugou. E começou a falar, e a mulher entrou no meu carro e ele não me largava. Eu não consegui nem confirmar nome, não consegui nada. A mulher estava sentada ali e eu já fazia uns 30 segundos que eu tentava me desvencilhar do mala e o mala não parava de falar. Daí eu peguei e saí, deixei ele falando sozinho. E ele pediu desculpa para ela. Senhora, me desculpa, ó, tem gente que não tem noção, sabe? No caso eu tô falando desse rapaz, pra deixar bem claro que eu não tava falando dela, porque eu também tava puto com ela. Mas o que ela fez eu tô acostumado. Todo dia acontece. Pessoal mal-humorado, de cara amarrado e tal. Enfim. Mas a satisfação que eu tenho é dar nota 1 no final, pelo conjunto da obra. Porque ficou com uma tromba desse tamanho, mal me cumprimentou, mal me deu boa tarde agora quando eu desejei uma boa tarde pra ela, né? Meio que cuspiu assim, ó. Enfim. Pegar mais uma aqui no Honório Silveira Dias e levar ali pro Jardim Planalto. Feito. 12 já foram, agora faltam mais 12. E depois que eu finalizar o Rafael, que eu tô indo buscar aqui na Baltazar, do outro lado da avenida, tem que fazer um retorno. Ah, tá nos prédios ali. Tá nesses prédios ali à esquerda que vocês estão vendo, ó. Só que tem que fazer o retorno ali na Manuel Elias. Depois faltarão 11. Pegar o Rafael aqui então, aquele condomínio da MRV, né? Isso aí. Levar lá pra rua Juncal, Jardim Europa. 2h10 da tarde. Alerta para cenas repugnantes. Só vou registrar o momento. Fica tranquilo que não vai ter cenas repugnantes. Sim, eu vou almoçar, mas não vou ficar me exibindo pra vocês aqui. Tá na hora, né? Tá na hora de cortar o cabelo. Por sinal, 2h30 da tarde. Não vai ser agora. Tô aqui nessa rua Remy Machado, que dá pá! Na cara do gol, processo do Guatemix, né? Trouxe o casal. Pô, Rafael esperou 6 minutos eu chegar na frente da casa dele. Não era no prédio, era de umas casinhas que tem na vila, que tem do lado do prédio. Ali na Baltazar, tem que anterior, tá ligado? Eu demorei 6 minutos pra fazer a volta. Tava parado no posto aquele que tem na esquina da Ada, logo depois que eu finalizei a minha penúltima corrida. E eu cheguei na frente da casa dele, ele resolveu sair. Os caras não tem noção, sabe? Tenho 2 coisas pra te dizer. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Tá, isso é uma coisa só. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. É uma coisa só. E a segunda coisa é: eu não aguento mais arroz com galinha. Esse aqui eu vou entrar na 3ª semana sem tirar.
Mas tá uma delícia. Deve ser véia. Tem nome de véia. E vai pro Shopping Moinhos às 3 horas da tarde de um domingo. Então deve ser véia, né? Ou tô errado aí, hein? Olha buscar a Rejane aqui no bairro Higienópolis, levar pro Shopping Moinhos. E depois dessa faltarão 8. Aí só pra não passar batido, tá? Eu tô forte agora, eu tô firmando forte nessa contagem regressiva. Pelo menos na minha cabeça. O que o estagiário tá oferecendo hoje é algo ofensivo para ficar de boas com todo mundo. A cada chamada que ele me manda é como se ele estivesse me mandando a merda. É como se ele estivesse me mandando eu me fuder. Toma isso aqui, Daniel, e vai tu te fuder. É inacreditável o que o estagiário está oferecendo hoje. Então quero finalizar o quanto antes essas 9 corridas. Eu tenho que fazer uma ainda, depois faltarão 8. Porque como tá, não dá para e o domingo abriu, o tempo abriu. A previsão era de chuva e tá um dia maravilhoso. Eu sei que esse horário é o horário do limbo do domingo. O pessoal tá terminando de almoçar, tá se assustando e patati e patatá. Mas tem gente na rua, tem gente se movimentando, tá tocando. Mas o que o estagiário tá oferecendo pelas corridas é algo inacreditável, ofensivo. E vai tu te fuder, ô merda, no caso estagiário. Só pra não passar batido. Que delícia de ver, por sinal. É mais querida. Passear no shopping com as amigas. YouTube, ela falou YouTube do jeito tão estranho. YouTube, uma coisa assim. Ela perguntou se a minha página, a sua página no TikTok. Eu disse, TikTok também, senhor. Tem no Instagram, mas o foco mesmo é no YouTube. Ela disse, no YouTube, uma coisa muito estranha. Enfim, só para não passar batido, o que eu queria dizer não era isso. Tá saindo o ônibus do Vitória agora. E a cara de satisfação dos Grêmio ganhou de 3-1, tá bom, tu já sabe disso. Com certeza tu já sabe disso. A cara de satisfação assim, do jogador, eu vi ali eles entrando, saindo do Sheraton, não, do Hilton. Um dia foi Sheraton, hoje é Hilton. Saindo do hotel para entrar numa resenha, numa gargalhada, perderam de 3-1, estão na zona. O jogador não se estressa mais, né? Claro, o deles está garantido. Eles não têm que ficar rodando 10 horas por dia para levar 400 pila para casa. Não, claro que não. Interessa se eles ganharam, se eles perderam, se eles levaram 8, né? Outro dia, esse mesmo time de Vitória levou 8 do Flamengo lá no Rio. Uma cara assim, eu fiquei de cara, sabe? Pelo menos faz de conta. Lá dentro do ônibus vocês façam a resenha de vocês. 13h15, tô indo buscar a Bruna aqui na Liberdade para levar pra Praia de Belas. E depois faltarão 7. Só falta as vacas, diz a moça. Trouxe a moça e seu filho especial aqui pra Redenção. Olha que lindo dia de tarde de domingo, olha só. E tá cheia como deveria estar o Zé da Aranha, né? Nada de extraordinário, nada de a comentar em relação a isso. Mas o fato, vinha pela Venância, CC e a esquerda Oswaldo, naquele, né? No flow ali, enfim. E do nada, na contramão, de dentro de uma sombra, o pior ainda, ele saiu de dentro de uma sombra dessas. Tudo bem, ele não planejou sair de dentro de uma sombra, mas ele saiu de dentro de uma sombra. Ou seja, eu não ouvia antes do fato. Saiu um ciclista na contramão entre a faixa da direita e a faixa do meio que eu estava. E saiu assim, como quem vai a merda. A mulher deu um grito. Só falta as vacas. Eu olhei pra ela assim, como assim? Que história é essa de vaca, senhora? Ele acha que a gente está na Índia, só falta as vacas. Essa era a história engraçada pra contar agora. Vou pegar a passageira aqui, Melissa, na Garibaldi, levar pro Travesseiro. E depois faltarão 5. Depois faltarão 5.
eu cheguei na sala. Ornélia não deve nascer já faz uns 80 anos, né? Acho que talvez essa que eu vou buscar agora é a última Ornélia que existe. Será? Ou será que tem duas? Será que tem mais uma segunda Ornélia? Enfim, foi ele pegar a Ornélia. Eu acho que é na igreja Montserrat. Anitta, Garibaldi, eu acho que é na igreja. Vai levar pra Quintino. Viagemzinha curtinha aqui dentro do travesseiro. E depois dessa soltarão 4 anos. Ah, que decepção, sabe? Ela não tem 40 anos de idade. Aí eu falei pra ela assim, bah, moça, agora tu me decepcionou. Ela deu risada, ela perguntou, mas por quê? Ah, eu esperava uma velha caindo nos pedaços. Eu esperava pegar a última Ornélia da face da terra. Daí vem tu, não tem 30 anos. Disse eu pra ela, né? Com medo de ofender. Na verdade, um pouquinho, deu uma risada. Hahaha, Ornélia, né? Não sei o que, bababá. Mas na verdade, um pouquinho mais que 30. Deve ser seus 30 e poucos anos. Enfim, agora vamos buscar. Esqueci o nome. É moça também, mulher. Na São Vicente, levar para Félix da Cunha. E depois faltarão 4h03 da tarde. Ah, nunca foi tão difícil fechar 3 corridas. Consegui, depois de quase 15 minutos. Eu finalizei a moça ali na Félix, vim até o posto da Brasil aqui rateando. Vim vindo, cheguei pra mijar e tal. Esperando uma corrida. Que absurdo. Que absurdo que tá, né? Inacreditável. Enfim, pegar a Elisa, levar pra Barão do Santo Ângelo. Depois faltarão 2. Eu acho que já vou direcionado, inclusive, pra Zona Sul pra forçar, né? E acabar de vez por hoje. Vamos combinar? Eu tô de boas, né? Não conseguiram me tirar do sério hoje, graças a Deus. Nem o estagiário. Mas tá um absurdo. Tá errado, merda! Tu tá errado, merda! Sacaram? Colega da COV vinha pela pista do meio da Brasil pra dobrar direito na Benjamin e se jogou em cima de mim. Mas tudo bem, se combinar direitinho todo mundo transa, né? Como vocês puderam perceber, eu e o colega gozamos. Bora buscar a penúltima então. Buscar aqui na Marquês do Pombal. É a penúltima passageira do dia, para levar ali para rua Riachuelo. Já direcionei para Ipanema. Depois que eu finalizar essa corrida aqui, eu vou escolher a corrida que me deixar mais próximo possível do Zafari. Na verdade, eu tenho que passar no Zafari antes para deixar tudo isso que eu que eu ganhei hoje. Eu vou deixar com os gurias do Zafari lá. Enfim, 4h43 da tarde. Essa aqui é a rua. Dizem que a Gonçalo de Carvalho é a rua mais bonita do mundo. Pelo menos ela foi eleita uma vez por isso, né? E o argumento da Gonçalo de Carvalho é o túnel verde. Se for olhar esse parâmetro, na minha opinião, essa rua é muito mais bonita do que a Gonçalo de Carvalho. No caso, essa aqui é a Marquês do Pombal, aqui no bairro Ninhos de Vento, Floresta. É bem no limite desses dois bairros. Eu acho muito mais bonito esse túnel verde, né? Nós estamos passando agora. Não que eu ache essa rua mais bonita do mundo, mas se for pensar em túnel verde, eu acho aqui muito mais bonito que ali. Enfim, pegar aqui na próxima quadra da Marquês do Pombal a Lília e levar lá pra rua Riachuelo. Reconhecem? Reconhece de que é esse ponto aqui? Faz tempo que eu não paro aqui, né? Exatamente, esse aqui é o ponto do... Aquela moça que eu falei aquele dia, ó. Não, não é. Ah, com tatuagem até aqui, ó. Moça bonita. Jovem, deve ter uns 30 anos de idade, com tatuagem até aqui, ó. Parecia que tá de barba, sabe? Enfim, trouxe a senhora aqui, sua filha, aqui pra Riachuelo. E agora parei aqui. Tô só no Comfort direcional, falta só uma. Já tocou 2 corridas que eu não quis fazer porque é pra trás. Eu quero ir pra casa agora. Uma é pro Parque Farroupilha
Tem show, acho que tem show não. Acho não, tem show hoje. Eu acho que é do Índio Bem. Doutora Rosângela, né? Eu acho que é. 25 pilas para Coronel Marcos. Agora tu veio, merda. Vamos dar ali. Vou ali buscar a Grace, então, uma bela corrida para finalizar um dia de merda como hoje. Que por sinal tá cada vez mais lindo. Cada minuto que passa, o dia fica mais sensacional. As nuvens estão desaparecendo, o céu tá azul, a temperatura tá agradabilíssima. O pessoal tá saindo da rua, o estagiário tá lá com os olhos vermelhos de raiva, sabe? Só nos fudendo, só mandando desaforo. Enfim, fiz o que tinha que fazer. Aliás, não fiz ainda, tem que embarcar a moça, né? Tem que embarcar e levar ela pra Ipanema. Depois disso, sim, fiz o que tem que fazer, já vou off. Se ela embarcar, já vou off. Não vou fazer mais nada. O mapa tá todo cinza, tá nojento de ver. Mas me propus a sair para fechar as 24 corridas. E assim será. Não sei se com essa, né? Vai que deu algum problema, ela não apareça, ou venha com um cachorro, ou com um chimarrão, por exemplo. Ela não vai comigo. Mas enfim, mais um eu faço, daí depois passar no Zafari, deixar tudo que eu ganhei e depois ficar fofo do sol. Mas eu não tô finalizando ainda, então esse é assunto pro próximo take. Tem horas que eu fico de saco cheio, sabe? Vou contar um segredo pra vocês. Tem umas pintas que fico de saco cheio de ficar dando satisfação. Diário de um Uber, canal, blá. A mina fez cara de vômito quando veio embarcar, olhou com uma cara assim, sabe? Depois tem que ficar dando satisfação, explicação. Dá vontade de dizer assim, clica aí, segue e tira a tua conclusão, ô merda. Ossos do ofício, né? Ônus e bônus, patati patatá. Vambora. Como é que eu vou fazer pra sair daqui? Eu tinha que estar ao contrário, na verdade, né? Vou fazer a volta ali pelo Jardim Isabel. É isso aí. Subo aqui a Pascoalino, já saio lá em cima da cavalgada. Faço a volta no Morro do Osso. Ou eu faço o retorno aqui. Podia fazer o retorno aqui na BB, né? É isso aí, vou fazer o retorno aqui na BB. Eu acho que é melhor o caminho pra ir lá pra... Eu vou no Zafari da Otto, fechou. Eu vou no Zafari da Otto. Tá, então 5h30 da tarde, missão dada, missão cumprida. Domingão horroroso em Porto Alegre, só para não passar batido. Não de temperatura, a temperatura nesse momento tá sensacional. Até vou virar o celular aqui, ó, virar a câmera no caso. E tá, bom, eu falei no take anterior, né? Tá cada vez mais bonito. Só que o estagiário não tá nem um pouquinho afim. Aliás, o estagiário tá muito afim. Afim de me fuder. A fim de né? De me tirar do sério. Agora vão ali então fazer minhas comprinhas. Dá pra semana inteira. Tem algumas coisas pra comprar de casa, né? Do cotidiano, ovo, pão, margarina, shampoo, enfim, né? Coisas do... Olha só que sol. Não consigo nem enxergar. Eu não consigo nem enxergar a frente do carro. Isso é muito perigoso, por sinal. De fato eu não estava enxergando nada. Estava só segurando firme aqui. E depois vem essas sombras do nada e queima tudo. Essa aqui é a Avenida Coronel Marcos, zona sul de Porto Alegre, bairro... Aqui é bairro Pedra Redonda. E eu estou indo em direção então ao Zafari da Otto, bairro Tristeza. Depois Cafofo do Sol. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora vão para casa, já começou Chiefs e Ravens. O Mahomes contra o Lamar Jackson. Baita jogo vai ser. Eu vou perder o primeiro tempo provavelmente, mas tá tudo certo. Porque futebol americano, para quem não sabe, né, o bom mesmo é o último quarto, é onde tudo se resolve. Tem jogos que são bons do início ao fim, é fato, desde o primeiro snap até o último field goal. Mas tem jogos que se arrastam, se definem só nos últimos 2 minutos do quarto. E o Chiefs tem essa característica, né? Ele cozinha o jogo, principalmente se ele tiver vantagem em algum momento do jogo, ele vai cozinhando, para decidir tudo no último quarto. Então vamos lá, tem Chiefs e Ravens agora, mais tarde tem Packers
e Cowboys no Sunday Night, e ainda no meio do caminho tem Flamengo e Corinthians. Então bora ativar a Red Zone do Cafofo e curtir a vida adoidado, né? Então a hashtag para te deixar aqui no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag Red Zone. Repito! Hashtag Red Zone. Eu gostei. Foi bom hoje, hein? Eu gostei.